depois nós temos aí na página 26 e 27 a contribuição da sociologia para a interpretação da sociedade contemporânea. Um outro ponto que nós temos aqui é a busca por uma interpretação científica da realidade social, né? E eu acho que isso já foi dito para vocês, isso já foi dito na revistinha, já foi dito mais de uma aula, já foi dito agora, não é? Na origem da sociologia ali no século XIX, tudo para Augusto Comte, a necessidade de interpretar a sociedade por causa do tamanho da desigualdade social existente, enfim. Então, eu acho que está tranquilo até aqui, certo? Só uma coisa a enfatizar é que a sociologia é uma ciência da problemática, ela é uma ciência dos problemas sociais, dos conflitos sociais, da desigualdade social, ok? É importante dizer também que a sociologia ela vai analisar a realidade dos proletários, a realidade dos burgueses sobre os proletários, a exploração social que ocorre nesse jogo de poder, ok? Então é importante dizer isso também, sem falar também de todas as transformações físicas que ocorrem desde o campo para a cidade, né? Do êxodo, né? Das pessoas do campo para a cidade, e esse choque cultural, social que as pessoas vão ter nessa nova dinâmica social que é a cidade grande, né? Então, gente, na página 28 e 29, nós vamos ter aí, e 30, né? Nós vamos ter aí os métodos de análise sociológica da realidade social. O primeiro método que a gente pode analisar aqui, gente, é o positivismo do Augusto Comte, ok? O positivismo, ele tenta analisar a sociedade de uma forma racional, de uma forma não somente racional, mas fica até melhor na explicação, tenta analisar a sociedade de uma forma científica, né? Não abre margem para senso comum, não abre margem para análise de opinião, né? Eu acho alguma coisa, não abre. Para Augusto Comte, a sociologia ela é uma ciência e deriva-se ali, né, meio que se mistura, vamos dizer assim, com o próprio método positivista, né, de análise da sociedade, de ordenar a dinâmica natural da sociedade, da natureza, enfim, para poder gerar leis científicas a partir dessas leis naturais, não só da natureza em si, mas da própria sociedade, ok? Então, a sociologia, assim, ela vai vir do Augusto Comte com essa necessidade do positivismo em fundamentar leis entendíveis cientificamente e racionalmente, né, sobre a sociedade, ok? Isso é o nosso primeiro método sociológico de análise, né, que avalia a sociedade como uma grande estrutura que tem leis existentes, naturais ali, que nós vamos analisar aquelas leis para evolução daquela sociedade, né? Nós vamos pesquisar para ver o que nós podemos construir a mais a partir daquelas dificuldades existentes na sociedade. Depois nós temos o funcionalismo do Émile Durkheim, quando ele analisa a sociedade como um grande ser vivo, ele acredita que a sociedade imagine um homem, pronto, é a sociedade. A escola é um órgão, a delegacia é um outro órgão, o hospital é outro órgão, enfim. E todos esses órgãos, dentro desse grande ser vivo, tem que estar funcionando tudo bem, tá? Não pode desandar. Se um desses órgãos não estiverem assim, em um bom funcionamento, nós acabamos entrando, né, na questão da anomia, numa doença social, né, numa desordem social, não é? Então, perceba que o funcionalismo ele acredita que toda estrutura social tem uma função, por isso funcionalismo. Toda a sociedade, todos os órgãos, todas as instituições, os órgãos desse grande ser vivo são as nossas instituições sociais. Cada instituição social tem uma função necessária para desenvolvimento até mesmo de um outro conceito que ele vai falar, que é o fato social, né? A aprendizagem do indivíduo, a continuidade desse indivíduo naquela dinâmica social, ok? Então nós temos essa interpretação aí sistemática da sociedade a partir de um funcionalismo, a partir de uma ideia em que a sociedade toda existe sobre condições institucionais de função. Né? Então é importante dizer isso. Um outro pode ser tanto funcionalista como método comparativo, sim, porque nós vamos poder comparar outras sociedades, outros esquemas sociais, outras instituições, né? Nós vamos poder, para análise macro da sociedade, nós vamos poder fazer o método compreensivo, que é o método do Max Weber, né? E assim, nós temos que entender o que desse método compreensivo do Max Weber, tá? Exigem um método próprio de estudo, né? Diferente daqueles utilizados pelas ciências da natureza, né? Então já começa uma coisa interessante aí. O Émile Durkheim e o Augusto Comte já utilizam-se mais da interpretação das ciências da natureza, a metodologia, as práticas, enfim, né, de estudo, de pesquisa, né, de investigação.
Já que no método compreensivo é interessante porque o Max Weber vai analisar as peculiaridades de cada sociedade, vai analisar as situações em que cada sociedade tem características que se diferem, né? Que para uma sociedade, uma característica de uma outra sociedade é agressiva, mas nós não temos que julgar, né, essas formas de sociedade, porque cada uma é da sua forma. Nós podemos até dizer assim, de uma forma literal, cada um no seu quadrado, literalmente, entendeu? Então, assim, o que nós temos que fazer aqui é analisar cada sociedade no seu contexto, na sua peculiaridade, na sua exceção, ok? Então, é importante dizer isso. No livro de vocês, na página 29, diz assim também: o método compreensivo de Max Weber defende que a ação humana tem intenção e sentido próprios e cabe à sociologia interpretar essa maneira de agir, tornando-a compreensível. Pois é difícil, nós vamos ter vários exemplos de situações, como por exemplo as mulheres muçulmanas, né? É difícil para a gente engolir a situação do que está acontecendo com elas. Se você quiser até assistir um documentário agora na época de quarentena muito bom, eu acho que é um documentário, eu vi uma parte, não sei se foi um filme ou um documentário, mas eu vi só uma parte, mas muito bom, vou assistir todo. É o Califado, né, da Netflix, assista lá que eu acho que fala muito disso que eu estou dizendo. Mas assim, é difícil a gente engolir, né, aquilo que acontece com as mulheres no Califado, né, no Oriente Médio, né, em algumas partes do Oriente Médio. Mas também, se a gente for criticar demais, julgar demais o Califado, a gente tem que olhar também para nós e ver o que nós fazemos com as nossas mulheres aqui no Brasil, né? Ah, Jefferson, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Lá eles são agressivos, eles matam e tal. A gente aqui mata também. A diferença é que lá é mais institucionalizado dentro de uma interpretação religiosa. Aqui não existe essa institucionalização da violência para condicionamento e educação da mulher, ok? Mas existe, querendo ou não, morte também. Então perceba que o método compreensivo do Max Weber, ele faz isso. Ele analisa essas estruturas de poder, essas burocracias existentes nas sociedades, entendeu? Para a gente avaliar os contextos e as aprendizagens de cada situação, né? Avaliar a leitura de cada sociedade, a interpretação de cada sociedade, ok? E por último, não menos importante, nós temos aqui o materialismo histórico dialético do nosso amado e odiado Karl Marx, ok? O que é legal do materialismo histórico dialético, galera, é que o Karl Marx ele consegue analisar a sociedade pelos seus embates sociais, não somente no período do século XIX, mas em todo um processo de exploração que veio acontecendo até mesmo antes do feudalismo, até chegar ao momento do século XIX, do capitalismo, da exigência do lucro, dos meios de produção, da força de trabalho, enfim, quando ele começa a ver isso tudo. Então o materialismo histórico, ele identifica a produção material em que vai ter um lado que vai produzir, e essa mesma produção material vai ter um lado que vai lucrar em cima dessa produção, né? Que vai ter benefícios, que vai ter um lucro acima daquilo que quem produz não vai ter. Então daí você vê um embate, você vai ver a luta desses dois lados, né? E esse é o diálogo contrário que você vai encontrar também. É por isso que no Karl Marx, que vocês vão ver mais na frente sobre isso, nós vamos ter uma estrutura de infraestrutura, que é a base econômica, que cada sociedade vai ter a sua base econômica, que vai gerar meios de produção e de relações sociais e econômicas, certo? Que aí depois você vai ter uma outra estrutura sobre a infraestrutura, que é a superestrutura, né? Que aí você vai ter a mídia, vai ter o Estado, vai ter as escolas, as igrejas, você vai ter as prefeituras, você vai ter, enfim, toda uma base ideológica fundamentada dentro dessas instituições para fazer você acreditar naquela ideologia, naquela ideia em que a classe dominante passa para você, né? De que a exploração sempre foi assim, que sempre vai ser desse jeito, que não tem como mudar, por exemplo, entendeu? Então, lembrando mais uma vez, aqui eu não estou puxando sardinha para Karl Marx, para Max Weber, para Emile Durkheim, não. Só estou expondo aqui os métodos sociológicos para vocês poderem entender de uma forma melhor. Parei na página 29, no próximo vídeo aí, gente, aliás, 29 e 30, no próximo vídeo nós vamos aí para a página 31 em diante, termina o capítulo. Beleza? Falou, queridos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não sou muito de pedir isso, mas se você tiver curtido o vídeo, dá um like aí, ok? Bota o sininho aí, eu estou aprendendo agora essas questões de sininho, dar like, enfim, compartilhar com os amigos. Faça isso aí que você ajuda o canal também, é importante, né? Mas esses vídeos, principalmente esses vídeos que eu estou fazendo agora na quarentena, é para você, ok? Para você, meu aluno, que está em quarentena nesse momento, ok? Então, beleza.